Meu nome é Iris Costa, eu tenho 20 anos, sou estudante do IFRN, eu faço ensino médio com técnico integrado em mecânica. Sou atriz e atuo há 5, quase 6 anos no Grupo Andaluz de Teatro, que é um grupo que tem 10 anos, completou 10 anos esse ano e que vem do IFRN, mas que já se expandiu para fora dele também. Eu sou Luiz Bernardo, tenho 27 anos, natural de Saramirim. E a minha área de atuação na advocacia é criminal e causas LGBTQIA+, certo? Que são causas necessárias aqui na cidade de Mossoró e no Rio Grande do Norte, né? Eu sou Arthur, eu sou psicólogo aqui em Mossoró, mas atendo pessoas de outras cidades e tal. Eu atuo na área clínica, da psicologia, já atuei também na área social. Sou escritor também, sou aqui de Mossoró e tenho 28 anos. Meu nome é Zoe Gabriele, eu tenho 21 anos, nasci aqui em Mossoró, passei bastante tempo fora, porém voltei. Vou fazer 2 anos de transição já e atuo atualmente na área como DJ na cidade, porém também, fora disso, arrumo outros trabalhos por aí. Oi, bom dia, tudo bem? Então, meu nome é Emily, meu sinal em Libra é este, e eu sou formada em Letras Libras, tenho especialização em Libras e mestrado em Educação. Sou menina trans e tenho 26 anos. É isso. Talvez o maior desafio para as pessoas trans no mercado de trabalho seja oportunidade mesmo. Eu tenho a certeza de conhecer outras pessoas mesmo que são capacitadas e que têm muito potencial para mostrar em várias áreas do mercado do trabalho e várias áreas também do mercado artístico, né? Só que é preciso discutir com essas pessoas sobre políticas públicas, é preciso discutir com essas pessoas sobre maneiras de fazer com que elas acessem esse espaço e permaneçam ali. São espaços que não são ocupados e que, enquanto uma pessoa trans que recentemente ingressou no mercado de trabalho, a primeira coisa que eu percebi é que não existem outras pessoas também. E eu sei que isso é uma realidade dessas outras pessoas trans que também conseguem ingressar. É uma exceção, mas que não deveria ser exceção. Anos se criou a imagem marginal, a imagem relacionada a pessoas trans, né? Dentro da prostituição em si, pessoas trans como sendo pessoas mal, sendo pecado, abominação, né? Então é muito mais fácil você criar a imagem marginal dessa pessoa e tirar os direitos em si, né? Básico, que é garantido dentro da Constituição brasileira, né? Do que tentar resolver o problema em si, né? Apesar de muitos ainda, né, muitas pessoas trans dentro da prostituição, né? Porque é a única coisa que sobra em si, né? Somos empurradas. Não adianta também fantasiar, né? Que só porque você vai ter capacitação, né? Você vai ter o curso, você vai ter coisa. Às vezes tem situações que não vai ser o suficiente, né? E a gente sabe que não é suficiente não por causa do currículo, mas por causa da questão do preconceito em si, né? Então, acho que também é preciso pensar e refletir, né? As novas gerações, né? As gerações que estão sendo criadas. No geral, muitas pessoas trans sofrem porque, por exemplo, não tem a retificação de nome. Né? Então, para fazer, para ser inserido ou inserida em um local de trabalho, quando não tem a retificação de nome, há uma exclusão muito grande, porque não trata no nome social, trata no nome morto, que a gente chama do nome de nascimento. Mas aí muitas pessoas trans evitam até fazer entrevista de emprego. Eu estava conversando com a cliente hoje, e ela me falou que é muito difícil para ela, uma mulher trans, né, não retificada, para ela conseguir um trabalho. Por quê?
porque o pessoal trata ela no nome morto, não no nome social. Então ela já fica, meu Deus, por que eu tenho que estar nisso? Se vão me tratar na entrevista como uma pessoa que não existe, imagina no trabalho como é que vai ser. Então, assim, tem muito essa questão de retificação do nome também. É muito difícil, né? Porque eu sou retificado hoje, mas foi muito difícil para mim eu ter essa retificação e hoje eu estar com o Luiz Bernardo aqui conversando com vocês. Projeto de lei, me fez lembrar agora que a gente tem um programa, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, né? Atualmente tem em Natal, que é o Transcidadania. E aí o Transcidadania, ele oferece, né, recursos que vão capacitar essas pessoas para estarem no mercado de trabalho. No caso de pessoas trans que não têm trabalho formal, né, e tal. E aí eu acho que se a gente conseguisse ampliar, por exemplo, aqui em Mossoró, uma cidade já bastante avançada, né? A gente tem a segunda maior cidade do estado, se eu não estou enganado, né? Sendo Mossoró. E a gente não tem outra cidadania aqui. Então, se a gente tivesse mais oportunidades, né? Que outras pessoas, inclusive pessoas que estão na Câmara, né, municipal e tudo mais, para que realmente pudessem implementar projetos como esse aqui em Mossoró, seria muito rico para o mercado ele ficar realmente inclusivo. Porque, como eu tinha falado anteriormente, não adianta você só colocar aquela pessoa para completar uma vaga, mas não garantir a permanência dela naquele espaço, né? Que, voltando agora mais para a área da psicologia, eu acho que o que a gente tenta é isso, sabe? De ter aquela pessoa lá e garantir a permanência dela naquele espaço. Porque se ela está num espaço, mas ela é violentada naquele espaço, ela não vai querer mais estar naquele lugar. Então isso vai fragilizar a vida profissional dela. Porque muitas vezes tem profissionais que são capacitados para estarem naqueles lugares, mas eles não conseguem permanecer porque a violência, né, afeta eles de diversas formas. Então, se está tendo alguma violência, até de coisas que a gente considera simples, como, por exemplo, errar o nome, errar o pronome, então, isso acaba, né, sendo uma violência. Pode não ser física, mas acaba sendo uma violência psicológica, uma violência social. Então, vai afastando aquelas pessoas de estarem ali. E eu acho que uma das coisas que podem incluir essas pessoas é realmente a gente ter consciências, né? Ter consciência, ter aquela informação, né? Ter pessoas que vão naquele ambiente falar sobre aquele determinado assunto para que realmente as pessoas consigam elaborar pensamentos, né, mais críticos, por assim dizer, de realmente, tem aquela pessoa, preciso respeitar, é um dever como cidadão. Então, sabe, quando a gente leva aquele assunto para ser discutido, as pessoas têm acesso à informação e isso vai tirando alguns mitos que elas têm sobre várias e várias questões. Eu atualmente trabalho, né, com a clínica que a gente chama de clínica social, que são valores considerados mais baratos do que os valores que podem ser considerados convencionais, né? E aí a gente sabe que hoje em dia a psicologia ela ainda é uma profissão elitista, né? Infelizmente. E aí muitas vezes os valores não são tão acessíveis para todo mundo. Então, quando a gente vai fazer uma análise mesmo assim pequena, de certa forma, a gente percebe que as pessoas trans, elas muitas vezes não têm condições de pagar, né, o atendimento psicológico. E aí, por que elas não têm condições de pagar? A gente tem dados de uma grande evasão escolar de pessoas trans. Hoje em dia, o mínimo de escolaridade que um emprego, né, de carteira assinada e tudo mais exige é o ensino médio. Então, como é que aquela pessoa vai ter conseguir aquele emprego se ela não tem o ensino médio? Aí ela, consequentemente, não vai ter condições de pagar o atendimento, por exemplo. E aí na clínica, com valor social, é que justamente esses valores acabem sendo valores menores, mas que torne isso mais acessível para que essas pessoas trans possam ter, né? E quando a gente fala também sobre essa questão da saúde mental,
não é só a saúde mental, né, naquele espaço de atendimento psicológico e tudo mais. A saúde mental ela precisa ser uma coisa mais ampla, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, tem muita coisa envolvida com saúde mental, não é só aquela parte de estar lá na terapia, né? A pessoa precisa de um contexto biopsicossocial. Então, ela precisa dos momentos de lazer, ela precisa de comida, né? Que muitas vezes a pessoa não tem como fazer até mesmo 3 refeições no dia, porque o dinheiro dela é curto demais. Então, como entre, por exemplo, comprar comida e pagar a terapia, ela vai comprar comida, né? E aí é preciso que realmente a gente veja a psicologia como esse lugar mais acessível para essas pessoas. Lógico que eu também não vou dizer que todo profissional vai atender pelo valor social e vá cobrar um valor muito baixo para que aquelas pessoas realmente consigam, porque a gente sabe que a nossa profissão ela também é uma profissão, né, que não é tão valorizada, e a gente também, né, tem um trabalho muito, muito delicado de certa forma, então também é necessário esse reconhecimento, mas que não é justo, digamos assim, a gente cobrar um valor muito alto sabendo que aquela pessoa não pode pagar, né, não tem aquele acesso, e considerando todo o histórico que ela teve ao decorrer da vida dela, né, de que ela talvez não tenha conseguido emprego, ela talvez não tenha conseguido pagar aquele valor cheio justamente porque a vida dela aconteceu várias coisas. Então, a nossa atuação dentro da psicologia ela também deve ser uma atuação etopolítica, né? E quando fala de política, não é a questão da política partidária, mas realmente uma política de que garanta o acesso de cada vez mais pessoas, né, aos serviços de saúde mental, sejam eles públicos, privados, qualquer outro meio dentro da psicologia, mas que essas pessoas realmente possam ter o cuidado de uma forma integral, né? Então, às vezes, até o acesso à cultura, por exemplo, também é uma questão de saúde mental, e que é importante que a gente esteja atento a isso também. É a questão desses corpos estarem lá, a questão da naturalização. Por exemplo, se eu não estiver em tal lugar, né? Por exemplo, dentro da escola, dentro da universidade, como é que eu vou naturalizar esse corpo sendo normal, né? Às vezes o ser humano precisa ter alguém perto para poder naturalizar. Então, acredito que a maior arma em si da educação, né, a melhor método e ajuda seria esses corpos dentro da educação. Começa a perceber que não é tão diferente de mim. Talvez eu não sou tão diferente de você, apesar da minha subjetividade, apesar das minhas características, apesar das minhas marcas que tornam meu corpo marginal, né? Então, acho que a maior parte que poderia ajudar é esses corpos nesses lugares. Também acredito, né, a questão das discussões de gênero e sexualidade também seria muito importante dentro da área da educação. Apesar que o pessoal se restringe muito na educação de gênero e sexualidade, e vai falar sobre sexualidade, vai incentivar as pessoas, né, em si crianças. Eu não vejo por esse lado. Eu vejo trabalhar a discussão de gênero e sexualidade, trabalhar como a sociedade é estruturada. Porque gênero e sexualidade não é exatamente só a sexualidade. Então, acredito que também trabalhar sobre as discussões é isso. É fazer a pessoa pensar que, por exemplo, porque boneca é destinado à menina em si. A gente não está falando sobre sexo, a gente não está falando sobre sexualidade, mas estamos falando sobre gênero. Porque determinados brinquedos o pessoal associa como de menina ou de menino. Você percebe que a gente está falando sobre gênero em si, mas não está falando direcionadamente a pessoas trans ou pessoas que se identificam como não binário, enfim. O pessoal às vezes tem uma mentalidade de quando a gente fala discussões sobre gênero e sexualidade,
especificamente discutir sobre a comunidade LGBT. E não necessariamente. As discussões sobre gênero e sexualidade vai muito mais além. Vem com essas questões de respeito, sobre diversidade. Método que eu uso muito. É verdade que quando eu comecei a advogar, eu vi necessidade de separar as pessoas cis que eu atendo, que são, né, a maioria são casos criminais, e as pessoas trans. Como é que funciona? É um questionário. Um questionário pessoas trans, é um questionário à parte, né? Um questionário pessoas trans ou as pessoas cis. As pessoas trans, nome, pronome, como é que é a identidade de gênero, como você quer ser chamado, entendeu? Para ter para eu, quando for atender uma pessoa, eu saber como eu devo tratar ela, porque uma coisa que falta na sociedade em si é você chegar na pessoa, não olhar para a aparência. Eu sou aparentemente, né, feminino, mas apesar de que eu sou um homem. Só que as pessoas olham para a minha aparência, olham para o meu corpo em si e me tratam como feminino. Então, por que não chegar, oi, qual é o seu pronome? Oi, como é que você se identifica? Como é que você quer ser chamado? Então, não há essa empatia em relação às pessoas, né? As pessoas cis para com as pessoas trans. E às vezes até a transfobia, né? O preconceito dentro da população trans, que é o que acontece muito. E então eu busco ter essa separação, né, dos meus clientes. Pessoas trans, identidade de gênero, pronome, como é que você quer ser chamado. Eu coloco sempre o nome social. Para mim, o nome morto não existe, é só o nome social. E é como é aquela pessoa que quer ser chamada. Eu diria que acho que a partir da minha vivência dentro da arte, eu percebi que a arte, especialmente o teatro, que é a linguagem que eu mais me relaciono, ela tem um potencial muito grande de permitir que você se descubra, entende? Eu acho que foi no teatro onde eu percebi que eu tenho a possibilidade de ser quem eu quero ser. Então, no teatro a gente não tem limites para quem você pode ser, quem você não pode ser. E no teatro a gente trabalha muito com o corpo, né? Porque é uma arte ao vivo, é ali na hora. Então, você precisa muito conhecer o seu corpo e você precisa muito que os outros estejam também se relacionando com você. Então, existe também esse lugar na arte, especificamente no teatro, que é onde eu me relaciono, que é um lugar onde diferentes pessoas convivem no mesmo espaço, mas que criam ali muitas narrativas e que conseguem mesmo colocar até mesmo seus sonhos ali. Então, de que maneira os sonhos das pessoas conseguem entrar na arte e de alguma forma se tornar realidade? Eu acho que esse é um caminho que precisa ser feito, um caminho que precisa ser traçado. E é um caminho que a arte corrobora muito, sabe? Então, eu diria para toda a comunidade trans e para toda a comunidade como um todo que consumir arte é viver, é como feijão com arroz, sabe? É a mesma coisa. Chegou um momento da minha vida onde eu percebi que arte e cultura é básico como alimentação. A gente não vive sem feijão, não vive sem arroz, não vive sem se alimentar e a gente também não consegue viver sem cultura. A cultura está em tudo, a cultura está em todos os lugares, a cultura está em todos nós. Todos nós somos parte disso e todos nós temos algum tipo de influência para transformar. Então, de que forma a gente pode usar esses nossos acessos para romper essas narrativas que nos limitam? E de que forma romper essas narrativas podem transformar essa realidade? Eu acho que a arte é uma linguagem como um todo que tem um potencial muito grande para isso. Então, por isso ela deveria ser mais valorizada. Puxando pra, tipo assim, pra o que eu faço como DJ performer, com toda certeza, tipo assim, Mossoró deixa bastante a desejar, Mossoró tem muita falta disso, entendeu? De locais como esse, ou se não mesmo de dar oportunidade para artistas. Mossoró tem algumas boates, alguns shows que acontecem finais de semana e tudo mais, mas nem todos são inclusivos. São inclusivos em algumas coisas, mas
em tudo, não, principalmente em pessoas trans. É muito difícil você ver, tipo assim, uma pessoa trans tocando em uma festa, em uma boate. Você vê drags e tudo mais, mas pessoas trans eu raramente vejo. Já bem diferente de Natal, que eu fui, eu vi como era e, tipo assim, é totalmente diferente. Infelizmente, artistas de Mossoró não dá pra viver só disso. Então, a gente acaba buscando outros meios, como eu tenho várias amigas minhas, mulheres trans também, que também são DJ e tudo mais, que trabalham em telemarketing e tudo mais. Atualmente estava trabalhando num restaurante, saí faz uns 15 dias por aí. E também já tô na luta dessa que não é fácil, nada, nada, nada fácil. Mas é bastante difícil, bastante, bastante, bastante. Porque eu já tava no emprego, que já foi difícil entrar e teve uns certos problemas e tal. E resolvi sair. E agora eu tô nessa luta mais uma vez. Um pouco. É tipo assim, vamos colocar assim, 50% sim e 50% não. Porque às vezes, querendo ou não, nesse meio a gente vive uma constante... A palavra não é essa, mas eu vou usar essa, mas uma constante competição. Então, querendo ou não, por um lado sim, por um lado não, mas entre eu e a arte, eu acho que eu me sinto extremamente abraçada pela arte. Eu sou uma pessoa que eu nasci pra fazer arte. A gente percebe algumas resistências, né, alguns olhares, mas mesmo assim é preciso continuar, né? Eu acho que também questão de, não vou falar sobre o tema, né, por ser mais confortável, também não soluciona em si, né? Então, acredito que é questão de discutir, de falar, de ver essa questão, né, de eu posso conversar, eu estou conversando, e percebe que não temos tanta diferença. Choramos, temos nossos objetivos, ficamos tristes, ficamos alegres, tentamos estudar, tentamos trabalhar, tentamos dar de conta da vida adulta. Naturalização é muito mais importante que a todo momento, entendeu? Quando a pessoa percebe, diz assim, a Emily em si é minha companheira, né, de trabalho, minha colega de trabalho, e eu não vejo tanta diferença em si, não vejo nada de diferente nela, assim. Eu tenho uma característica, né, diferente no sentido de ser trans, né, mas eu sou como qualquer outra pessoa, né, tenho minha família, tenho a parte do trabalho em si, eu tenho os meus objetivos, tenho minhas agonias, minhas inseguranças, né, que isso está interligado ao ser humano. No geral, a comunidade artística moçoroense, ela tem mesmo esse perfil de ser uma comunidade acolhedora, no geral. No entanto, o que eu percebo também é que na execução dos projetos, na execução das apresentações, na produção, enfim, do que é feito, por exemplo, no audiovisual, no teatro, na música, em diferentes linguagens, a gente não percebe essas discussões. Então acho que falta mesmo esse lugar de, ok, eu te respeito, eu sei que você está aqui, então vamos fazer alguma coisa junto? Eu acho que volta para aquela questão que a gente estava falando no começo sobre oportunidades, sabe? Volta naquela questão de falar assim, tá, tem esse espaço aqui, por que você mesma ou você mesmo não fala sobre si nesse espaço? Então acho que falta esse despertar na cena artística moçoroense. Assim, como eu sou um advogado iniciante, né, eu acho que faz uns 3, 4 meses que eu atuo na advocacia. E de lá para cá eu já sofri muitas coisinhas, né? Então, assim, é paciência e muita garra. É o principal conselho que eu dou como um advogado hoje, né? Um advogado trans. Por quê? Porque, infelizmente, vão ter inúmeras situações que a gente vai se deparar com a transfobia escrachada, né? Teve uma audiência que eu participei, né? A última que eu participei,
e que foi extremamente complicado. Foi extremamente complicado. Em que eu estava aqui na câmera, foi videoconferência, tranquila. Só que a pessoa começou a me tratar no feminino, apesar de que na audiência aparece meu nome, Luiz Bernardo. E eu fiquei sem saber o que fazer. Meu Deus, o que é que eu faço? Até que eu falei, pela ordem, me trato no masculino, porque eu quero ser tratada dessa forma, eu sou um homem, né? Só que eu não ia ser desrespeitoso frente ao juiz e, né, não ia desrespeitar também a pessoa que me tratou no feminino. Então, assim, é muita paciência, muita garra, muita coragem. Uma coisa que, quando minha mãe me viu, né, recebendo a carteira da OAB, ela disse: meu filho, coragem, você precisa de coragem. E eu sei que você é uma pessoa muito corajosa. Porque pra gente se identificar como uma pessoa trans, seja da criança, adolescente, adulto, idoso, não importa, a gente tem que ter muita coragem de bater de frente. Porque o perigo que a gente está muito vulnerável a qualquer tipo de violência. Então, hoje, o conselho que eu dou é ter muita coragem para você ser quem você é. E tirando que isso é muito libertador. A minha sala em específica foi uma sala que me acolheu, sabe? Apesar de ter muita gente de diversas religiões, de diversas etnias, de raça, enfim, ainda tinha sua grande maioria, né, de pessoas normais, entre muitas aspas. Então, como eu tinha falado, na psicologia, infelizmente, ela ainda é muito elitista. E aí, a sociedade no geral, né, tudo que foge do que é considerado normal, as pessoas já ficam com aqueles olhares, já ficam com, né, comentários, às vezes umas perguntas inconvenientes e por aí vai. E apesar de ter me sentido acolhido na sala, eu não consegui me sentir acolhido na instituição de forma geral. Porque eu tinha medo, por exemplo, de usar o banheiro. Que é uma coisa que todo mundo vai tranquilamente, usa o banheiro e tá tudo bem. Mas eu tinha medo de usar o banheiro, porque eu não me sentia confortável em usar o banheiro feminino. E se eu usasse o banheiro feminino, né, por me identificar como homem, por ser um homem, né, estava errado estar dentro daquele banheiro, por assim dizer. E dentro do banheiro masculino eu não conseguia sentir a segurança de usar, porque eu tinha medo de sofrer algum tipo de violência. E mesmo que a gente considera, dentro do meio trans, tem um termo que se chama passabilidade. Que no caso a passabilidade seria quando você parece, né, digamos assim, com uma pessoa cis. Uma pessoa trans parece com uma pessoa cis, né, que as pessoas não olham e não conseguem identificar que é uma pessoa trans. E aí muitas vezes, por mais que alguns homens trans, por exemplo, tenham essa passabilidade, mas ainda assim não são todos que estão dentro disso, por assim dizer. E aí, dentro dos banheiros, muitas vezes acontecem violência, acontecem estupros corretivos. Então, é uma coisa assim, é um pesadelo para uma pessoa trans usar o banheiro. E aí eu não me sentia seguro de usar aquele espaço. Eu tive que ir, eu sempre ia com o meu amigo. E das vezes que eu fui sozinho, se eu tava na cabine do banheiro e eu via que tinha chegado alguém dentro do banheiro, eu ficava dentro da cabine até saber, né, ter certeza que aquela pessoa saiu do banheiro para eu poder sair. E entre algumas outras coisas também que aconteceram, mas as pessoas que estavam na minha sala, elas realmente foram acolhedoras, né? Eu até fiquei surpreso, mas foi uma experiência boa me sentir acolhido. E na psicologia hoje, eu vejo que ainda tem algumas coisas que podem melhorar, sabe? Porque
eu confesso que eu não consigo me sentir 100% seguro de estar em vários ambientes dentro da psicologia e falar que eu sou uma pessoa trans. Eu sou vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui, e dentro do conselho a gente faz diversas atividades, então a gente está em vários lugares, né? E aí não são todos os lugares que de fato eu consigo me sentir confortável para falar sobre isso, porque eu não sei o que esperar, sabe? Dentro da psicologia ainda tem as pessoas que acham que isso é errado e que condenam isso, e entre outras coisas. Então, apesar de ter me sentido acolhido naquele momento por outras pessoas, de uma forma que eu realmente tive o privilégio de ser acolhido, porque não são todas as pessoas que conseguem isso, mas ainda assim não tem como dizer que eu não tenho medo até hoje de estar nos lugares da psicologia.